Luciano, é interessante que você falou que em algum momento você fez uma avaliação, uma autoavaliação, assessment, né? De carreira, essa coisa toda. Isso é um tema muito importante, inclusive, Marcelo, para a gente trazer aqui com outros especialistas, né? O check-up profissional, eu diria isso, né? Assim como a gente faz da saúde, a cada 6 meses, um ano, que você precisa fazer um check-up de saúde, todo profissional deveria fazer também o seu check-up e saber o momento. Porque, né, tirar uma foto, um raio-x de como você está agora e quais são os próximos passos. E aí você citou aqui que apareceu lá uma recomendação que você poderia também atuar como conselheira, né? De acordo com as suas habilidades, competências, aquilo tudo que a gente sabe. Você vê que isso é comum no mercado, apontar para esse caminho? Esse é novo? Você já tinha visto isso antes? Quem te influenciou, né, para olhar para esse mundo de conselho? E aí você comentou também que tinha um mentor, né, que te ajudava nesse sentido. Você já conhecia ele antes? Ele também te influenciou? Conta um pouquinho disso. Já conhecia, sim, tá? Ele foi meu gerente na Algar, Tá. né? Então ele foi a pessoa que teve o olhar de ver a Luciana e me convidar para trabalhar com planejamento, né? Então, quando eu fiz a lateralização de carreira, que eu deixei de ser executiva comercial, que eu fui para a área de planejamento, ele foi a pessoa que me orientou e me fez olhar que era um plano de carreira bem interessante para eu poder dar mais punch, mais robustez. Então, isso foi lá atrás. Logo depois ele deixou de ser meu gerente, ele saiu da empresa, né? E ele foi para o mercado, vida que segue, eu continuei na empresa. Mas a gente sempre conversava muito, né? Então, em todos os movimentos ou mudanças, algumas mudanças, sempre a gente trocava muita ideia. E eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje, quando ele falou, olha, eu estou muito ausente, estou até com dificuldade de te atender, porque eu estou me certificando no IBGC. Isso quando? Você lembra quando, não? Olha, pode ter sido em 2019, por 19, aí. Né? E depois ele foi conselheiro, ficou conselheiro, e aí depois a última vez que eu conversei com ele sobre conselho, né, já foi quando ele já estava mais adoentado, mas eu conversei em 3 momentos fortes com ele, e que ele me alertou sobre essa possibilidade, mas ainda era uma coisa muito distante para mim. Né? Lá em 2020, 2021, para mim, eu não pensava nisso. Né? Distante porque você não se via com idade, com experiência, não tinha muito conhecimento? O que é esse distante? Distante porque eu não acreditava que eu tivesse uma experiência adequada ou preparação, uma formação para isso. Ou seja, para eu hoje me colocar como conselheira, hoje eu posso dizer, né, a Board Academy me proporcionou aí com o programa de formação e certificação de conselheiros, né, com o programa de formação em Lean Governance, é muita bagagem e conteúdo, é muita leitura, entendeu? É muita pesquisa. Então, os artigos que a gente tem que escrever, eu me dedico muito à pesquisa. Né? Então, não basta só assistir a aula, né? Eu tenho que saber aquelas referências, eu tenho que entrar, eu leio, entendeu? A gente tem que pegar e montar esse arcabouço, por quê? Porque senão a gente não passa da segunda derivada, não passa da curva do rio. Tem que ter repertório, né? Tem que ter repertório. E a minha reputação, eu sempre pensei, eu não vou deixar a reputação é uma coisa que é inegociável. Então, quando o Luiz Felipe de Abreu, que é esse meu mentor, né, que foi meu mentor, me alertou disso aí, eu acho que isso ainda não estava maduro dentro de mim para ter sido um gatilho. E aí, no momento, em 2022, início de 2022, que eu parei para olhar para dentro de mim, e aí eu fiz esse assessment, ou Farias, para justamente, todo mundo faz o assessment para arrumar uma outra posição, como executiva. Não, eu fiz o assessment para me autoconhecer. Né? Quais são os meus pontos que eu fortes, a melhorar, desenvolver, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, isso tudo me deu uma visão, uma clareza que antes eu não tinha.
E aí associado ao propósito, né? Porque tudo precisa começar com o nosso propósito. Nossa, né? Isso é muito forte, hein, Luciana? Quando eu parei para olhar para dentro de mim, eu encontrei meu propósito. Aquela vontade lá de ensinar as pessoas, não é uma vontade de ensinar, eu tenho uma vontade de transformar empresas, transformar, seja para um crescimento de expansão. Hoje eu acho que eu sou especialista em crescimento de expansão, em projetos estratégicos, projetos disruptivos, e posso fazer esse movimento não só nas empresas, mas como pessoas. Claro. Né? Então, quantas pessoas que hoje me veem no LinkedIn, né, e me mandam mensagem... Como referência, né? Falam, Lu, você pode conversar um pouquinho comigo? Eu estou com uma dificuldade aqui e eu estou sempre aberta para conversar, porque eu acho que se a gente tem uma missão de vida, é a missão realmente de transformar, e transformar é um processo. Né? Então, dói. Crescer dói. Não foi fácil, né? Ou seja, esse assessment te ajudou, te deu essa clareza, quais seriam os próximos passos daqui para frente, né? Daquele momento, né? Exatamente. E aí aqui na Board você já chegou fazendo a formação em Conselho Consultivo, o PFCC ou não? Qual foi o seu caminho? Eu entrei no Board Club primeiro. E aí o Board Series é uma maravilha. Né? A gente poder ter esses momentos dentro do Board Series, vendo temas diversos, robustos e com qualidade, com pessoas que são referência. Então, isso eu acho que eu fiquei 1 mês e meio, 2 meses, né, assistindo os Board Series, e para entender um pouco melhor, né, fazer um relacionamento. Teve o almoço lá do Rio de Janeiro, né, o Fabrício até que puxou, né? Legal. Então, é um momento de troca que não tem igual. Né? Eu falo, gente, o Board Club é um momento de você poder trocar experiências e trocar essas vivências. E chegou em agosto, acho que foi agosto, se não me engano, eu vi o PFCC, era a segunda turma, então eu fiz todas as segundas turmas, né? Então eu fiz a segunda turma do PFCC e fiz a segunda turma do Lean Governance, que foi na sequência. E, assim, eu me encantei com o projeto da Board Academy, né? Com a forma da Board Academy trabalhar. Eu acho que leva esse conhecimento, tem aderência de propósito e transforma, né, a vida e o futuro essencial das pessoas e principalmente das empresas, né? Eu também senti esse vácuo quando eu tinha 41 anos, 42 anos. Eu atuava como diretor de operações do Walmart. E aí eu fiz um assessment também, por isso que eu queria saber mais de você, para entender quais eram os próximos passos, né? E mais do que corrigir ou alinhar algum ponto fraco que eu tinha naquele momento, eu queria usar mais as minhas fortalezas, né? O que eu sou bom? Eu gosto muito de educar, de ajudar, de apoiar. A educação sempre esteve muito forte na minha trajetória profissional. Eu falei, eu acho que chegou o momento de ajudar outros executivos para seguir também esse caminho. E eu tenho uma frase, Luciana, que assim, isso me move muito durante todo esse tempo, que pequenas engrenagens movem grandes portas. E quando você para fazer, por exemplo, um assessment, que é o check-up, como eu falei há pouco, certamente te dá muitos elementos para que você possa realmente crescer. Porque não adianta, se você ficar em casa esperando, nada vai acontecer. Você precisa dar esse passo de fé e buscar um assessment como esse, não esperar que a empresa faça por você. Não esperar que num processo seletivo dentro da empresa onde você está, vão fazer um assessment com você para te mostrar quais são forças e fraquezas que você tem. Não! Banca você, faz você, porque é uma evolução para o teu futuro. E eu sempre tive muito cuidado. Check-up na pessoa física, de saúde, e check-up profissional. Então fica a dica, né? Você também fez isso. Eu acho que é super forte a gente o tempo todo se olhar. Sem dúvida. Agora, Farias, para quem está nos assistindo, eu te faço uma pergunta. A Luciana, ela passou por um momento onde ela teve a oportunidade de ter um mentor que estava também se preparando para uma cadeira de conselho e fez um assessment, onde esse assessment também apontou para o conselho. Então, de certa forma, quando ela chega na Board Academy, ela já chega com duas orientações dizendo, isso aí cheira bem para você. Uhum. Agora, isso talvez não seja a verdade de quem está nos assistindo. E que está assim, será que é mesmo para mim ou não? Quais são os caminhos
da pessoa chegar aqui na board se não tiver essa consciência que a Luciana teve já de entrar para o programa do PFCC? Qual outro caminho essa pessoa teria aqui dentro? Bom, primeiro é entender, Marcelo, e assim, vou ser bem drástico agora, que atuar no conselho não é para qualquer um, tá? Então, assim, é importante saber, por exemplo, a Luciana teve passagem por várias empresas, grandes empresas. Dentro das empresas, ela passou por várias áreas e departamentos. Eu poderia dizer que você trabalhou em várias empresas dentro da mesma empresa, que te deu um know-how, uma experiência, desafios e tudo. Então, é importante entender isso. A Luciana traz com ela uma caixa de ferramentas robusta e o tempo todo se atualizando, inclusive, né? 3 MBAs, depois o PFCC, o Lean Governance. Mas primeiro, a pessoa tem que acreditar em si, né? Ter coragem para realmente usar a experiência que tem, a caixa de ferramentas que traz e poder ajudar outras empresas, outros negócios, né? Eu costumo dizer muito, isso em cada podcast que a gente grava aqui, isso é muito forte. No mundo dos negócios, Luciana, não existem novos erros. Existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. E o papel do conselheiro, Marcelo, é ajudar essas empresas, os empresários, para que não errem tanto. Infelizmente, a gente ainda tem um grau de mortalidade das empresas no Brasil enorme, principalmente aquelas startups que estão começando. Mesmo as empresas tradicionais, em 2, 3 anos, infelizmente, morrem. Por quê? Porque não tem esse conhecimento que os conselheiros têm. Então, o caminho é o seguinte, seguir as redes sociais aqui da Board Academy, aumentar o seu nível de consciência, estudar, pesquisar, verificar as fontes, se conectar com as pessoas que já fizeram os programas daqui, entender qual é o caminho que essas pessoas fizeram. Minha avó dizia, Marcelo, que existem 2 formas de você aprender na vida. Uma é a mais barata, usando a experiência de outras pessoas. E a outra é mais cara. Tentativa e erro. Tentativa e erro normalmente acaba não dando certo.